espiritual profunda. Se hoje você tivesse total certeza de que é filho do Criador do universo, como olharia para seus problemas? Como se portaria diante de uma crise? Como oraria? Como declararia? Essa certeza muda tudo, porque quando sua identidade se alinha com sua essência divina, as portas param de ranger, elas simplesmente se abrem. Renato passou anos tentando mudar de vida, livrar-se de dívidas, vícios, ciclos repetitivos, até que ouviu um mentor dizer: "Você não atrai o que quer, você atrai o que você é." Na hora, a frase o confrontou. Então, quem eu estou sendo? Ele percebeu que, mesmo desejando uma vida abundante, vivia como vítima, falava como carente, pensava como alguém que precisava convencer a vida a ser boa. Naquela noite, leu Romanos 4,17 pela primeira vez com outra visão e entendeu: Deus me fez à sua imagem para que eu também chamasse as coisas como se já fossem. Ele passou 40 dias repetindo esse versículo, mas não como mantra, como identidade. No final desse ciclo, sua postura, sua fala, sua vibração, tudo tinha mudado. Conseguiu um emprego com salário triplo, abandonou um vício antigo, começou a escrever. Hoje, ajuda outros homens a saírem da mesma prisão mental. Ele se tornou palavra, palavra viva. E é isso que você também pode ser. Você não está aqui apenas para repetir o que já existe. Você está aqui para chamar o que ainda não existe, para manifestar ideias que ainda não foram vistas, para declarar curas que a medicina não explica, para viver sonhos que parecem impraticáveis, mas que Deus já escreveu no seu livro invisível. Porque quando você se alinha à identidade correta, você percebe: você não é alguém que lê promessas, você é a própria promessa viva. Hoje, fique em silêncio por 5 minutos diante de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos. Não desvie, não analise o rosto. Olhe a essência e declare em voz firme: eu sou aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, porque o Espírito do Criador vive em mim. E hoje, eu manifesto a realidade que ele já escreveu. Depois, escreva isso num papel e coloque onde possa ver por 7 dias. Deixe sua identidade ser treinada por essa frequência. Deixe essa palavra habitar sua carne, porque é assim que ela se cumpre. Talvez você tenha se esquecido de quem é. Talvez tenha vivido anos tentando agradar, compensar, merecer. Mas hoje algo te chama de volta ao centro, de volta ao nome que Deus te deu antes do mundo existir. E esse nome não é carência, culpa, fracasso, esperando a bênção. Esse nome é aquele que chama, aquele que ativa, aquele que já é. Você não está esperando, você está voltando ao seu trono interior. E nesse lugar, tudo se curva. Você já se perguntou o que é uma herança espiritual? Não estamos falando de terrenos, joias ou documentos. Estamos falando de algo mais antigo, mais puro, mais poderoso. A Bíblia está repleta de pactos, mas nem todos estão escritos com sangue. Alguns estão escritos com vibração. E esse versículo, Romanos 4,17, é um desses pactos. Porque ele declara não só o modo de agir de Deus, mas a forma como ele espera que os filhos também se comportem. Não como súditos, não como pedintes, mas como herdeiros. Herdeiros do modo de criar, do jeito de manifestar, do campo vibracional de certeza absoluta. Napoleon Hill dizia: riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito e uma fé ardente. E fé, segundo esse versículo, não é acreditar que vai dar certo. Fé é chamar como se já estivesse certo. Essa é a herança. A maioria das pessoas vive tentando alcançar o que já é seu, orando por algo que já foi liberado, se esforçando para merecer o que já foi prometido. Mas o herdeiro não pede, recebe e depois chama. O que você faria hoje se soubesse que tudo o que precisa já foi dado? Se soubesse que a cura, o dinheiro, o encontro, a paz não precisam ser conquistados, mas apenas ativados? Você ainda hesitaria? Ainda esperaria? Ainda oraria como quem mendiga? Ou começaria a declarar como quem carrega um decreto? Juliana cresceu numa família evangélica tradicional. Foi ensinada a servir, a ser obediente, a esperar a vontade de Deus. Mas sempre teve um sonho: empreender. Sentia que havia um dom dentro dela, mas também um medo. Medo de errar, de se afastar da vontade divina, de ser rejeitada. Um dia, ouviu Romanos 4,17 numa pregação, mas não como doutrina, como código. A preletora dizia: você não manifesta o que merece, você manifesta o que você chama como se já fosse.
Algo despertou nela. Ela começou a declarar: obrigado, Deus, porque minha empresa já é, porque meus clientes já estão vindo, porque meu serviço é semente no mundo. 2 meses depois, abriu seu primeiro negócio online. 1 ano depois, largou o emprego. Hoje, ajuda mulheres a ativarem seus dons espirituais. Juliana entendeu: a herança só se manifesta quando alguém a reivindica com fé. Você não veio ao mundo como mendigo espiritual. Você veio como herdeiro. E herdeiro tem linguagem diferente, postura diferente, energia diferente. Quando você se alinha ao versículo, algo muda. Você não fala mais como quem deseja, fala como quem já tem. E o universo entende essa frequência. Hoje, faça um ato simbólico de herança. Pegue um objeto simples, um anel, um colar, um papel com uma palavra. Segure com as 2 mãos e declare: eu recebo o que já é meu. A herança espiritual da criação consciente. A frequência do já é. A identidade do que chama e vê. Guarde esse objeto como um lembrete. Use quando sentir dúvida. Segure quando quiser lembrar quem você é. Deixe ele ser o selo físico de um pacto invisível. O mundo está cheio de pessoas esperando um sinal, mas o verdadeiro sinal já foi dado. Ele está escrito, está vibrando, está disponível. E hoje, você foi convocado a sair da fila dos que esperam e entrar no círculo dos que manifestam. O versículo não é uma oração, é uma senha. É um lembrete de que sua boca carrega poder, de que sua vibração é uma ordem, de que sua identidade não é órfã, é real, viva, ativa. E tudo o que você precisa está a uma chamada de distância. Existe um momento sagrado entre o invisível e o visível. Um instante em que o que está no espírito atravessa para o mundo físico. Esse instante é chamado de fé em ação. Romanos 4,17. Não é sobre passividade espiritual, é sobre ser ponte. Deus chama o que não é, e então o que não era vem a ser. A maioria das pessoas vive desconectada dessa ponte. Vivem entre a esperança e a dúvida, entre o desejo e o medo. Mas a ponte só é atravessada por aqueles que decidem viver como se já fosse. Neville Goddard dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você sente ser verdade. Ou seja, você só atravessa o invisível quando seu campo vibra certeza. E essa é a ponte que esse versículo constrói. É um salto vibracional. É um estado de consciência onde você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar sua vibração. E o mundo muda com você. Você sabe o que está entre você e a vida que deseja. Não é tempo, não é dinheiro, não é ainda não chegou. É apenas uma ponte não atravessada. Uma zona invisível onde sua identidade antiga ainda tem poder. Mas o versículo te chama para o outro lado. Chamar é atravessar. Mara queria recomeçar. Separada, com 2 filhos, desempregada, sentia que tudo estava parado. Um dia decidiu fazer algo diferente. Colocou uma roupa como se fosse a entrevista de emprego dos sonhos. Sentou-se diante do espelho e declarou: obrigado, Deus, porque eu já trabalho no lugar certo. Eu já estou sendo honrada. Eu já sou luz nesse novo ciclo. Naquela semana, uma ex-colega a indicou para uma vaga. Sem currículo, sem entrevista, foi chamada. Mas, segundo ela, o milagre não foi a vaga, foi a postura. Ela diz: eu atravessei a ponte antes do emprego chegar, e foi por isso que ele veio. Esse é o segredo. Você precisa viver como se já tivesse atravessado. Você pode ficar a vida inteira esperando um sinal externo, ou pode decidir agora viver como se já fosse, vestir-se diferente, falar com mais firmeza, sorrir como quem já recebeu, agradecer como quem viu o milagre acontecer. Essa é a ponte. Não é feita de tempo, é feita de fé incorporada. Romanos 4,17 é o chamado a construir essa ponte todos os dias. Hoje, faça um gesto simbólico de travessia. Vista uma roupa que represente a pessoa que você quer ser. Ande pela casa com ela. Fale consigo mesmo no espelho com essa identidade. Declare: eu já atravessei. Eu vivo como quem já tem. Eu sou aquele que chama e vê. Repita isso até que seu corpo comece a crer. Porque a mente só obedece àquilo que o corpo começa a incorporar. E quando você incorpora, o campo responde. Você consegue sentir? O invisível já está te tocando. Você já não é o mesmo. A vibração já mudou. A ponte já começou a se formar. Agora tudo o que você declarar carrega uma nova assinatura. Não é mais um desejo, é uma senha. Não é mais um pedido, é uma convocação. E o mundo ao seu redor já começou a se curvar. Porque você finalmente entendeu. Chamar é trazer. Viver como se já fosse
é a forma mais elevada de fé. Você não está aqui por acaso. Não chegou até essa mensagem por acidente. Você foi chamado. Chamado para lembrar. Chamado para ativar. Chamado para viver como o próprio milagre em movimento. Romanos 4,17. Não é um conselho, é um decreto, um espelho, uma tecnologia espiritual que, se vivida de verdade, transforma qualquer realidade. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E agora você também pode. Agora você sabe como. Agora a responsabilidade é sua, porque uma vez que você enxerga, não dá mais para fingir cegueira. Uma vez que você ativa, não dá mais para viver no modo espera. A partir de agora, cada palavra sua carrega frequência. Cada pensamento é uma semente. Cada gesto é uma assinatura no campo quântico. E o universo, que antes parecia distante, agora é extensão da sua vibração. Olhe para si agora. Sinta sua respiração. Sinta o sangue nas veias. Sinta o peso do que acabou de aprender. Você não é mais um observador. Você é co-criador. Você não é mais um receptor de promessas. Você é a promessa encarnada. Tudo muda a partir do momento em que você chama como Deus chama. Tudo se move quando sua boca se alinha com sua essência. E não importa quantos anos você passou esperando. Basta um instante de fé verdadeira para quebrar décadas de estagnação. Arnaldo tinha 62 anos. Acreditava que já era tarde, que o tempo da colheita havia passado. Até que ouviu Romanos 4,17 num vídeo e entendeu. Se Deus chama o que não é, quem sou eu para dizer que é tarde? No dia seguinte, acordou diferente. Vestiu-se como empresário, escreveu planos, ligou para contatos esquecidos, declarou, já é, porque em Deus nunca foi tarde. 2 meses depois iniciou seu primeiro negócio digital. Hoje, aos 63, tem liberdade financeira e emocional. E resume sua virada assim: eu parei de esperar e comecei a chamar. Essa é a herança. Esse é o legado. E você é a continuação dessa história. Hoje, antes de dormir, acenda uma vela. Fique em silêncio. Respire. Sinta seu corpo. E declare: eu sou aquele que chama. E tudo o que foi prometido já é meu. Hoje, me alinho ao que já foi escrito no céu. Hoje, não espero mais. Hoje, eu manifesto. Depois, deite-se em paz e permita que o versículo faça o resto. Ele já começou e o invisível já está respondendo. Você carregava esse versículo há anos, talvez até o tenha lido antes, mas agora ele entrou. Agora ele te viu, agora ele te escolheu. Romanos 4,17 é mais do que uma frase, é o som do céu chamando você de volta ao seu lugar original, o lugar de quem não implora, não duvida, não adia, o lugar de quem declara, de quem vive, de quem chama e vê. Se essa mensagem te tocou, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Assim, essa semente alcança mais corações. E se inscreva, porque o próximo chamado pode ser o seu. E não se esqueça que nossa jornada está apenas começando. E agora, você não está mais sozinho. Estamos juntos nisso. Nos vemos no próximo vídeo.